Minha esposa disse, minha alma gêmea da faculdade está na cidade, então vou ficar no hotel dele para ver se ainda existe aquela chama. Eu respondi, siga o seu coração. E na manhã seguinte, entreguei os papéis do divórcio para ela no próprio hotel. Oi, Reddit, se preparem, porque essa aqui é uma montanha-russa. Ainda estou tentando digerir tudo o que aconteceu, mas eu preciso tirar isso do peito. Faz um ano desde que meu mundo virou de cabeça para baixo, e até hoje tudo parece um filme ruim. Tenho 35 anos, vamos me chamar de Alex, e minha ex-esposa, Sarah, tem 34. Ficamos casados por 8 anos, juntos por 10. Eu achava que éramos sólidos, até ela soltar uma bomba tão absurda que eu não sabia se ria ou chorava. Foi assim que tudo começou, e acredite, piora antes de melhorar. Sempre fui o cara confiável. Nada de ostentação, nada de buscar atenção, só constância. Quando conheci a Sarah aos 25, fiquei encantado. Ela era vibrante, ambiciosa, aquele tipo de mulher que iluminava qualquer ambiente. Nos conhecemos num churrasco de amigos, em uma cidade de médio porte, rindo juntos de um karaokê terrível e da obsessão dela por asas de frango apimentadas. Me apaixonei perdidamente, e parecia que ela sentia o mesmo. Construímos uma vida juntos, apartamento, cachorro, conta compartilhada da Netflix, tudo. Eu estava completamente entregue. Quando a Sarah recebeu uma proposta de trabalho a 2 estados de distância, logo no início do casamento, eu não hesitei. Larguei meu emprego estável em marketing para acompanhá-la, aceitei um cargo remoto com salário menor para que ela pudesse seguir o sonho de ser gerente de relações públicas. Eu cuidava da maior parte das tarefas da casa, cozinhar, limpar, passear com o nosso cachorro resgatado, o Baxter. Ela chegava do trabalho estressada, e eu sempre tinha o jantar pronto, ouvindo ela desabafar sobre o chefe ou os clientes. Eu não era perfeito, mas estava presente todos os dias, fiel até o limite. Houve sacrifícios. Recusei uma promoção que exigiria mudança porque ela finalmente tinha se estabelecido na carreira. Deixei de ir a viagens com os amigos para acompanhá-la em eventos da empresa, sempre o marido de apoio. Uma vez, passei semanas planejando uma viagem surpresa para a costa no nosso 5º aniversário, recriando nosso primeiro encontro, até com a mesma playlist. Ela chorou quando chegamos lá, disse que era o gesto mais doce que alguém já tinha feito por ela. Naquele momento, achei que éramos nós contra o mundo. Mas, olhando agora, havia rachaduras que eu ignorei. Sarah começou a ficar distante uns 2 anos atrás. Passava o jantar no celular, rindo de mensagens que não compartilhava. Mencionava os tempos da faculdade com mais frequência, citando nomes de amigos que eu nunca conheci. Achei que fosse estresse, o trabalho dela era puxado, e não quis parecer controlador. Talvez eu tenha sido ingênuo, mas eu confiava nela. Eu acreditava na gente. E é isso que torna o que aconteceu depois ainda mais revoltante. Na primavera passada, tudo começou a ficar estranho. Sarah passou a trabalhar até mais tarde, alegando grandes projetos. Voltava para casa com um leve cheiro de colônia, que não era o meu, e dizia que devia ser de alguém do escritório. Quando eu perguntava como tinha sido o dia, ela se irritava. Será que dá para não falar de trabalho por um dia? Dizia. Eu me sentia pisando em ovos. Mesmo assim, não forcei. Achei que ela só precisava de espaço, e eu a amava o suficiente para dar. Aí veio a fase das redes sociais. Sarah ficou obcecada em postar selfies em bares, com legendas enigmáticas tipo vivendo minha verdade ou revivendo velhas chamas. Marcava amigos que eu nunca tinha ouvido falar, incluindo um cara chamado Mark, o melhor amigo dela da faculdade. Já tinha visto o nome dele em fotos antigas e ouvido histórias sobre os tempos loucos da universidade. Ela ria dizendo que eram inseparáveis, mas nunca dei importância. Ex é ex, certo? Eu confiava no julgamento dela. Uma noite, encontrei-a chorando no banheiro, com o celular na mão. Perguntei o que houve, e ela respondeu, nada, só nostalgia. Eu a abracei e disse que poderíamos planejar um fim de semana divertido para levantar o astral. Ela sentiu, mas nem olhou para mim. Aquele momento me assombra hoje, não porque eu me culpe, mas porque vejo o quanto fui cego. Ela não estava chorando por nós. Ela chorava por uma fantasia com a qual eu nem sabia que estava competindo. O golpe final veio em maio. Sarah recebeu uma mensagem durante o jantar, e o rosto dela se iluminou de um jeito que eu não vi há meses. Começou a digitar rápido, rindo, até me ver observando. É só o Mark, disse casualmente. Ele está na cidade a trabalho, hospedado num hotel no centro.
Talvez eu vá tomar um drink com ele para colocar o papo em dia. Meu estômago se revirou, mas eu não queria ser o marido ciumento. Apenas disse, beleza, manda um oi meu. Ela não respondeu, só continuou digitando. Durante a semana seguinte, ficou grudada no celular. Saía da sala para atender ligações, cochichando. Comprou um vestido novo, voltou a usar maquiagem, algo que não fazia nos nossos encontros há tempos. Perguntei se estava tudo bem, e ela revirou os olhos. Alex, para de me sufocar. Só estou me reconectando com um velho amigo. Essa palavra, sufocar, me atingiu em cheio. Eu, que mudei minha vida inteira por ela, agora era o que sufocava? Fiquei remoendo aquilo por dias, revendo cada momento que ignorei. As noites em claro, o sigilo, o jeito como ela comparava meu emprego estável com a carreira empolgante dela. Eu não dormia, mas também não a confrontei. Queria acreditar que estava errado, que ela nunca cruzaria aquela linha. Então veio a sexta-feira que me quebrou. Ela entrou na cozinha, com uma mala na mão, e jogou a bomba que destruiu tudo. Era uma daquelas noites de sexta em que a cidade vibra com a energia do fim de semana. Eu tinha acabado de preparar massa, o prato favorito dela, com alho extra, do jeitinho que gostava. Baxter dormia no sofá, e eu servia vinho, achando que talvez fosse a noite em que nos reconectaríamos. Sarah saiu do quarto arrumada, com o vestido novo, maquiagem impecável e a mala rolando atrás. Colocou-a perto da porta e sentou-se à mesa como se nada estivesse errado. Coloquei a comida nos pratos, sentei e sorri. Você está linda. Planos grandes para hoje? Ela brincava com o garfo, sem comer. Depois levantou o olhar, fria, como se tivesse ensaiado aquilo. Alex, a gente precisa conversar. O Mark está na cidade, lembra? Meu alma gêmea da faculdade. Aquele que escapou por causa do tempo errado. Pois bem, ele está num hotel no centro, e eu vou para lá hoje. Ficar com ele. Para ver se a chama ainda existe. Eu congelei, o garfo suspenso no ar. As palavras flutuavam, absurdas, como uma piada interna da qual eu não fazia parte. Como assim? Ver se a chama ainda existe? Ela se recostou na cadeira, cruzou os braços e deixou aquele sorriso presunçoso surgir, o mesmo que usava quando achava que estava sendo profunda. Vamos, Alex. Estamos casados há 8 anos, mas ultimamente, está tudo morno. Você é previsível. Trabalha de casa, faz o jantar, passeia com o cachorro. É fofo, mas eu preciso de mais. O Mark e eu tínhamos uma conexão real paixão, aventura. Ele é bem-sucedido agora, viaja o mundo. Eu devo a mim mesma a chance de ver se é isso que estou perdendo. Se a chama morreu entre nós, talvez ainda esteja viva com ele. Coloquei o garfo sobre a mesa, o coração disparado, mas a voz firme. Então você está dizendo que vai pro hotel dele para quê? Dormir com ele? Testar as águas enquanto ainda é casada. Ela revirou os olhos, como se eu estivesse exagerando. Não faz parecer algo tão vulgar. Não é traição se eu estou sendo honesta. Isso é sobre a minha felicidade, o meu crescimento. Você sempre disse que queria me ver feliz, certo? Pois bem, isso é eu seguindo meu coração. Se der certo com o Mark, a gente vê o resto depois. Se não, eu volto e fingimos que nunca aconteceu. Não é como se eu estivesse te deixando para sempre, só estou dando um tempo para vermos o que é real. A lógica dela girava como uma faca. Ela fazia parecer algo razoável, como se eu devesse concordar e desejar boa sorte na pequena aventura dela. Desprezava nossos votos como se fossem entediantes, convencida do próprio crescimento, enquanto eu me curvava em tudo por ela. Foi cruel, arrogante, como se eu fosse apenas um reserva até aparecer algo melhor. Olhei para ela, de verdade, e senti o nó da confusão, a injustiça daquilo tudo. Mas eu não gritei. Não supliquei. Segue o seu coração, eu disse, calmo, levantando da mesa. Vou levar o Baxter para passear. Ela piscou, surpresa por eu não reagir. É isso? Você não vai me impedir. Peguei a coleira. Não. Boa viagem. Ela bufou, pegou a mala e saiu sem dizer mais nada. A porta se fechou com um clique, e o apartamento mergulhou no silêncio. No dia seguinte, mandei entregar os papéis do divórcio no hotel, provavelmente enquanto ela ainda estava na cama com ele. Sem cena. Sem bilhete. Apenas o fim. Naquela noite,
depois que ela saiu, eu não desabei. Levei o Baxter para andar pelo quarteirão, as luzes da cidade borrando enquanto minha mente corria. Como chegamos a esse ponto? Eu tinha aberto mão de tanto, amigos com quem perdi contato por causa das mudanças de cidade pelo trabalho dela, hobbies como trilhas que abandonei para ter mais tempo para nós, flashes do nosso casamento, dos votos dela sobre o pra sempre, das minhas promessas de apoiar seus sonhos. Agora, aquelas palavras soavam como mentiras, e eu fiquei segurando os cacos. Voltei para casa, joguei fora a massa que ninguém comeu e me sentei no sofá. Baxter se aninhou ao meu lado, sentindo que algo estava errado. Fiquei encarando a parede, deixando a traição afundar. A confusão era o pior, repetindo as palavras dela na cabeça, tentando entender se eu realmente era previsível, se deixei passar sinais de que ela me via como uma reserva. Doía, fundo e cru, como um soco no estômago que não passa. Mas eu não liguei, não mandei mensagem pedindo para ela voltar. Em vez disso, liguei para o meu irmão, já era meia-noite. Ela fez o que, ele disse, incrédulo. Tá num hotel com o ex? Isso é insano, cara. O que você vai fazer? Acabou, respondi simplesmente. E às 2 da manhã, já tinha mandado e-mail pro meu amigo advogado. Curto, objetivo, sem desabafos sobre crueldade. Ele respondeu rápido, podemos entrar com pedido emergencial. Quero que ela seja notificada amanhã, respondi sem hesitar. Na manhã seguinte, acordei cedo, arrumei uma mochila pro Baxter e fui para casa de um amigo do outro lado da cidade. Não queria estar em casa quando a realidade caísse sobre ela. O oficial de justiça ligou às 10 horas. Entrega feita. Disse que ela ficou chocada, começou a gritar pela porta. Eu apenas assenti, distante. Nenhuma satisfação ainda, só uma calma firme. Passei o dia reorganizando minha vida, troquei as fechaduras, cancelei cartões conjuntos, transferi o dinheiro para minha conta. Um passo prático de cada vez. Parecia estar me livrando de um peso morto. O silêncio se estendeu nas semanas seguintes. Não procurei, não stalkeei redes sociais. Apenas sentei com o sentimento de injustiça, noites longas, sozinho, me perguntando tudo. Por que eu? Por que depois de tudo que fiz? Mas aos poucos, a névoa foi se dissipando. Voltei a correr. Aceitei a promoção que tinha recusado antes. Fui transferido para uma filial nos subúrbios para começar do zero. Baxter e eu criamos uma rotina, e pela primeira vez em anos, senti o peso sair dos ombros. Não estava mais pedindo migalhas. Estava construindo limites. Dignidade no desapego. Mal sabia eu que o mundo dela estava prestes a desmoronar. Levou cerca de 1 mês para os primeiros sinais aparecerem. Amigos em comum começaram a mandar mensagens, hesitantes no começo, depois desabafando. Aparentemente, Sarah tinha postado um status vago sobre novos começos, mas o tiro saiu pela culatra quando as pessoas ligaram os pontos. Uma amiga, Lisa, me ligou. Alex, odeio ser eu a dizer isso, mas o Mark não é quem ela pensa. Procurei o cara, ele é casado, tem filho, e pelo que ouvi, tem fama disso. Eu não perguntei muito, mas as informações vieram aos poucos. Mark não era o viajante bem-sucedido que ela descrevia. Era um vendedor de médio escalão com histórico de casos, que usava viagens da empresa para se envolver com outras mulheres. Sarah mergulhou de cabeça achando que era destino, mas ele mostrou as garras rápido, crises de ciúmes, controle, afastando-a dos amigos. Ela pediu demissão por impulso, dizendo que precisava de tempo para se redescobrir, mas na verdade foi porque o chefe descobriu o caso e a rebaixou por negligenciar o trabalho. Aí veio a implosão. A esposa do Mark achou os comprovantes do hotel, o confrontou. Ele jogou a Sarah debaixo do ônibus, chamou ela de maluca, disse que o perseguia, e terminou tudo por mensagem. Foi divertido, mas minha família vem primeiro. Apaga meu número. Ela ficou largada num motel barato, sem dinheiro, depois de gastar as economias em viagens espontâneas com ele. A reputação foi pro ralo, colegas de trabalho comentando, amigos se afastando ao ver as postagens hipócritas sobre honestidade enquanto ela mentia para todos. O isolamento veio depois. Tentou se apoiar na família, mas até eles cansaram. A irmã dela, que eu sempre achei mandona, admitiu depois que Sarah inventou histórias sobre eu ser entediado e controlador para justificar as atitudes dela. Mas quando a verdade veio à tona, mensagens em que ela se gabava do Mark, os amigos pararam de defendê-la. Um por um, foram deixando de seguir, saindo dos grupos.
Ela acabou sozinha, sem emprego, dormindo no sofá de uma prima, e a jornada de autoconhecimento virou miojo e arrependimento. Eu soube de tudo pelos outros, mas fiquei fora. Sem debochar, sem me envolver. Foi irônico. Ela me jogou fora como um nada, correu atrás de uma faísca falsa e acabou queimada, sozinha no escuro. O colapso dela parecia merecido, não vingativo. Enquanto isso, eu me reconstruía, sem saber que logo ela voltaria rastejando, desesperada e mostrando quem realmente era. Cerca de 2 meses depois dos papéis do divórcio, começaram as tentativas. No início, sutis, uma mensagem à meia-noite. Alex, podemos conversar? Acho que cometi um erro terrível. Li, senti só um eco distante da dor antiga e apaguei. Nenhuma resposta. Essa era a nova regra. Ela não tinha mais acesso. Mas Sarah nunca soube recuar. No dia seguinte, começaram os áudios. Ouvi o primeiro por curiosidade. Oi, sou eu. O Mark, não deu certo. Ele não era quem eu imaginava. Percebi o quanto tínhamos algo bom. Por favor, me liga. Sinto falta do Baxter também. A voz dela tremia, mas ainda havia aquele tom arrogante, como se esperasse que eu corresse de volta. Apaguei. Então veio a família. Tóxica como sempre. A irmã dela, Emily, ligou de um número desconhecido. Alex, isso é ridículo. A Sarah está passando por um momento difícil e você simplesmente a ignora? Ela me contou tudo. Você era muito monótono, mas agora ela se arrepende. Família é para estar junto. Você deve a ela pelo menos uma conversa. Devo a ela. Depois de ela jogar nosso casamento no lixo? Mantive a calma. Emily, isso não é da sua conta. Diz para Sarah lidar com as próprias consequências. Desliguei e bloqueei o número. Sarah subiu o nível. Uma semana depois, apareceu no meu novo apartamento sem avisar. Deve ter conseguido o endereço com algum amigo em comum antes de ser cortada. Abri a porta, Baxter latindo atrás de mim. Ela parecia acabada, cabelo bagunçado, olhos vermelhos, carregando uma caixa com minhas coisas antigas como se fosse uma oferta de paz. Alex, por favor, me deixe entrar. Eu preciso explicar. Fiquei parado na porta, braços cruzados. Não tem nada para explicar, Sarah. Ela avançou um passo, voz subindo. Tem sim. O Mark era um idiota. Mentiu sobre tudo. Me deixou na pior. Estou morando com minha prima agora, tentando sobreviver com os freelas. Mas você sempre esteve lá. Estável. Eu vejo isso agora. A gente pode consertar as coisas. Eu topo fazer terapia, o que você quiser. Não joga fora o que a gente tinha por um erro. Um erro. Repeti seco, sem me mover. Você chamou de seguir o seu coração. Disse que nossa vida era monótona. Você escolheu ele. As lágrimas começaram, mas logo viraram raiva. Meu Deus, você é tão frio. Eu estava confusa, tá? Todo mundo erra. Minha mãe acha que você está sendo mesquinho, disse que um homem de verdade perdoaria. Vai, Alex, não me faz implorar. Ela se aproximou, tentando tocar meu braço. Eu ainda te amo. Isso não conta pra nada? Dei um passo para trás. Não. Não mais. Fechei a porta com calma e tranquei. As batidas ecoaram pelo corredor, virando gritos. Tá bom, fica sozinho então. Você vai se arrepender. Não é nada sem mim. As verdadeiras cores dela, ali, sem disfarce. As tentativas continuaram. E-mails pedindo encerramento, amigos que ela arrastou para me mandar mensagens constrangidas e depois pediram desculpa quando souberam da história. Um último telefonema da mãe dela. Ela está desabando por sua causa. Tenha compaixão. Respondi, ela fez isso com ela mesma. E bloqueei todos. Aquela mistura de desespero e autodestruição dela chegou ao auge, mas eu permaneci distante. Era quase triste vê-la assim, mas não era mais problema meu. 6 meses depois do divórcio, recebi um convite para o casamento da nossa amiga em comum, Lisa. Pensei se devia ir. Sabia que Sarah podia aparecer, mas eu já tinha seguido em frente. Novo cargo, nova rotina, até comecei a sair com alguém, Mia, uma mulher gentil, centrada, o oposto de drama. Resolvi ir. Baxter ficou seguro com uma amiga.
O local era um jardim nos arredores da cidade, luzes penduradas brilhando enquanto os convidados se misturavam. Conversava com velhos amigos quando via Sarah do outro lado do gramado. Parecia mais magra, sorriso forçado, sozinha numa mesa. Nossos olhares se cruzaram. Ela veio direto, segurando uma taça como se fosse um salva-vidas. Alex, disse com a voz baixa, apressada, não esperava te ver aqui. Você está ótimo. Podemos conversar? Em particular. Olhei em volta, pessoas observando discretamente. Aqui mesmo está bom. O que você quer, Sarah? Ela mexia nas mãos, desviando o olhar para o meu terno, pro jeito tranquilo como eu estava. Soube da sua promoção. Parabéns. Olha, eu pensei muito. Aquela noite, eu fui idiota, perseguindo uma fantasia. O Mark era abusivo, controlador, me expulsou quando a esposa descobriu. Estou em terapia agora, tentando me consertar. Mas eu sinto falta do que a gente tinha. Você era minha alma gêmea de verdade. Me dá outra chance. As palavras dela soavam como a velha hipocrisia. Agora eu era a alma gêmea? Mantive o tom firme, refletindo como um espelho. Você disse que precisava seguir o seu coração. Ver se a chama ainda existia. Parece que você viu. Ela enrubesceu. Não foi real. Por favor, Alex. Eu sinto muito. Eu entendo agora o quanto te machuquei. Balancei a cabeça, pragmático. Desculpas não reescrevem a história. Eu construí uma vida nova, sem jogos, sem comparações. Esse capítulo acabou. Você não faz mais parte dele. O rosto dela desmoronou, o desespero virou raiva. Depois de 8 anos, é isso? Você é um coração de pedra. Olha pra você, todo empolado, emprego novo, provavelmente uma nova namorada também. Mia, né? Eu vi a foto dela no seu perfil. Aposto que é tão entediante quanto você. Vi a Mia chegando nesse momento, acenando de longe, com um sorriso caloroso e sincero. O contraste foi imediato. Na verdade, ela é tudo o que eu precisava. Estável não quer dizer sem graça. Quer dizer real. Adeus, Sarah. Afastei-me e fui até a Mia, deixando Sarah ali, parada. Ela não me seguiu. Mais tarde, Lisa me contou que Sarah foi embora cedo, murmurando desculpas esfarrapadas. O poder tinha mudado de lado. Ela desesperada, eu em paz. Parecia o fechamento perfeito. 1 ano depois, tudo claro. O divórcio finalizado, sem brigas. Fiquei com o Baxter, vendemos o apartamento e dividimos de forma justa. A voz dentro de mim mudou, da vulnerabilidade de antes para uma liberdade tranquila. Aprendi com ela, nunca se sacrifique por alguém que te enxerga como degrau. Hoje corro maratonas, viajo no meu ritmo, e a Mia? Estamos indo com calma, mas é sincero. Sem fogos para perseguir, só uma construção sólida. Sarah virou nota de rodapé. Pelo que ouvi, pula de emprego em emprego, ainda solteira, quase sem amigos. Não desejo o mal dela. O karma cuidou disso. Ela não tem mais poder na minha história, é irrelevante para minha felicidade. Se você está lendo isso, confie no seu instinto. Saia com dignidade. A reviravolta vem sozinha. Se você gostou desta história, não esqueça de hypar, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para os amigos, ativar o sininho e responder nos comentários de onde está vendo essa história. Seu apoio faz toda a diferença para o canal crescer. Muito obrigado por assistir. Você era o plano B, não o sonho, disse minha namorada quando a peguei com o melhor amigo dela. Eu fui embora e segui em frente. 2 anos depois, ela invadiu meu casamento usando um vestido vermelho e gritando que era noiva de verdade. Oi, Reddit. 2 anos atrás, peguei minha namorada me traindo na mesma noite em que eu ia pedir ela em casamento. Eu fui embora, reconstruí minha vida, conheci alguém de verdade e finalmente encontrei paz. Mas adivinha quem decidiu aparecer de penetra no meu casamento, vestida de vermelho? Pois é. Vamos voltar um pouco. Sou Ace, tenho 30 anos, sou fisioterapeuta em Boston. A maior parte das minhas semanas são longos turnos na clínica, ajudando pessoas a reaprender a andar. Nada glamouroso, mas é um trabalho estável e me mantém com a cabeça no lugar. Minha namorada, ex-namorada, Lara, trabalhava de casa com marketing. Sempre tinha tempo para yoga e autocuidado. Estávamos juntos há 4 anos. Eu vinha juntando dinheiro pro anel há quase metade desse tempo. Saí um pouco mais cedo do trabalho naquela sexta.
Meu último paciente alcançou as metas de amplitude de movimento. O prontuário estava assinado e as luzes da clínica já estavam pela metade apagadas. Mandei mensagem pro Rico, academia em 10. Ele respondeu com um emoji flexionando o braço. Fomos para uma academia pequena no bairro, a alguns quarteirões do trabalho. Troquei para um moletom velho, e fomos direto pro supino. Rico começou a falar sobre uma pegadinha no quartel dos bombeiros. Cara, você passa o dia curando costas, e eu carrego sofás pegando fogo. Me diz, quem é o mais esperto? Quem é o que vive com o ombro rompido todo mês? Eu disse. Ele riu e colocou a barra no suporte. Ainda vai fazer aquilo hoje à noite? Sim, respondi. Já tem o anel? Já tenho o jantar. Tenho. Ele assentiu. Então não pensa demais. Só faz. Eu não penso demais. Eu sinto de menos. O que é pior? Exatamente, ele respondeu, e nós dois rimos. 30 minutos depois, encerramos. Parei no restaurante tailandês no caminho para casa, pad thai com limão extra, o favorito da Lara. No bolso interno da jaqueta estava a caixinha preta que eu vinha escondendo debaixo de uma pilha de faixas elásticas no trabalho. Um anel simples de platina, nada chamativo. Eu vinha planejando aquela noite há semanas. Ela já vinha dando a entender que sabia. Brincadeiras sobre grandes surpresas, e quando vamos evoluir do status de namorado. Achei que era o momento. Peguei o elevador até o nosso apartamento com aquela calma estranha que vem antes de algo importante. O corredor cheirava a vela dela, baunilha e jasmim, mas o aroma estava mais forte que o normal, como se ela tivesse exagerado. Assim que destranquei a porta, percebi que algo estava errado. Sapatos que eu não reconheci estavam ao lado do sofá, e uma jaqueta preta que nunca vi jogada na cadeira. A trilha sonora também não era dela. Era um som indie qualquer, tipo as músicas horríveis que o Nate ouvia quando aparecia na época da faculdade. Meu cérebro ligou os pontos antes mesmo de eu querer. Não chamei o nome dela, só fui andando com a comida pela sala. No meio do corredor, ouvi risadas. As dela. E uma voz masculina, baixa. Empurrei a porta do quarto. Lá estavam eles. Lara congelou no meio do movimento, levantando da cama com o lençol enrolado no corpo. Nate, o mesmo Nate que me chamava de mano, tentava catar a calça do chão. Por um segundo, ninguém disse nada. Aí eu coloquei o saco da comida em cima da cômoda, abri uma das caixas e falei, o pad thai está esfriando. Não parem por minha causa. Nate gaguejou alguma coisa sobre estar indo embora, pegou a jaqueta e quase caiu tentando calçar os tênis. Eu dei um passo pro lado para ele passar. Lara gritou o nome dele enquanto ele fugia descalço pelo corredor. Ouvi ele correndo. O silêncio que ficou foi estranho, só a respiração ofegante dela e o som distante da música. Ela começou a falar rápido, tropeçando nas palavras. Ace, não foi isso, ele só veio conversar, e as coisas foram, eu disse, ainda calmo. A gravidade também faz isso. Ela segurou o lençol com mais força, os olhos marejados. Juro, não significou nada. Então por que tá chorando? Perguntei. Ela tentou se aproximar de mim. Porque eu estraguei tudo. Você sabe que eu te amo, né? Você era o plano B, não o sonho. Eu pisquei. Essa é uma boa forma de dizer o que devia ter ficado na sua cabeça. O rosto dela empalideceu. Eu não quis dizer, claro que quis. Peguei o estojo de veludo do bolso da jaqueta, abri, olhei o anel e depois olhei para ela. Pelo menos me livrei da parte de ajoelhar. Ela ficou paralisada ao perceber o que era. Você ia, hoje à noite? Sim. Fechei a caixinha e deixei sobre o criado mudo, ao lado do celular dela. Não se preocupa. Ainda tá no prazo de devolução. Ela tentou se levantar, ainda enrolada no lençol. Ace, por favor, vamos conversar. Não tem nada para conversar. Você fez sua escolha. Agora eu tô fazendo a minha. Peguei o pad thai e a caixinha do anel a caminho da porta. Saí. Não bati a porta, não olhei para trás. No corredor, ouvi ela me chamando, a voz quebrando, mas continuei andando até o elevador. O vizinho me olhou confuso quando passei. Só balancei a cabeça. Boa noite. Lá fora, o ar frio bateu no meu rosto. Entrei no carro, coloquei a comida no banco do passageiro e dirigi até um estacionamento vazio atrás da clínica. Fiquei ali por um minuto, motor ligado, tudo estranhamente claro. Peguei o celular e mandei uma mensagem. Você acabou de me economizar 1 ano de salário. Parabéns. Bloqueei logo em seguida. Depois abri o pad thai. Já estava frio, mas não importava. Comi algumas garfadas, olhei para a caixinha do anel ainda no banco e pensei em como tudo muda tão rápido. 1 hora antes, eu estava pronto para pedir ela em casamento. Agora eu era só um cara comendo marmita no carro. Não estava com raiva. Minhas mãos tremeram uma vez no volante, depois se firmaram. Acabou. No dia seguinte, eu devolveria o anel, chamaria uma transportadora, procuraria um aluguel temporário e cancelaria a reserva reembolsável que eu tinha feito num salão para a primavera seguinte. Tudo prático, sem drama. O novo apartamento cheirava a tinta e poeira.
Um cômodo, janela trincada, aquecedor que fazia barulho a cada poucas horas. Me mudei com 2 mochilas, um colchão comprado no Marketplace e uma frigideira. Só isso. Rico apareceu no primeiro fim de semana com uma caixa de pratos velhos e uma cafeteira. Você tá vivendo como um monge divorciado, ele disse, colocando a caixa no chão. Eu chamo de minimalismo, respondi. E pelo menos agora minhas toalhas não cheiram a óleo essencial dela. Ele bufou. Continua falando isso até perceber que não tem garfos. Jogamos basquete naquela noite, nosso jeito de aliviar o peso da vida. Menos conversa, mais provocação. Rico acertou 2 cestas seguidas e gritou, sou diferente. Respondi, diferente tipo uma cadeira da IKEA mal montada. Ele riu tanto que errou a próxima cesta. Nossa amizade funcionava assim, piadas constantes, zero pena, exatamente o que eu precisava. O trabalho seguia firme, longas horas, agenda cheia. Peguei turnos extras, porque me ocupava e porque gostava de ver os pacientes melhorando. Era melhor consertar os problemas dos outros do que ficar pensando nos meus. Os colegas de trabalho não perguntavam muito. Só notaram que eu parei de usar o relógio que a Lara tinha me dado. As primeiras semanas foram silenciosas, até começarem as mensagens. Longos parágrafos da Lara, todos com a mesma ladainha. O quanto ela estava arrependida, o quanto não quis me magoar, o quanto não estava pensando direito. Li o primeiro por curiosidade. No meio dele, bloqueei o número. Depois vieram e-mails, depois mensagens privadas de contas antigas. Eu não respondi. O silêncio é a melhor resposta. Ele não dá nada para a pessoa se agarrar. Aí começaram as postagens nas redes sociais, reconstruindo depois da traição. Às vezes, pessoas boas cometem erros ruins. Amigos em comum me mandavam prints como se fosse notícia de última hora. Mandei mensagem pro Rico, ela lançou uma campanha de relações públicas. Ele respondeu, fracasso de bilheteria. No segundo mês, eu já tinha encontrado meu ritmo. Trabalho, academia, supermercado, marmitas. Aos domingos eu lavava roupa e jogava 1 contra 1 com o Rico no parque. Não era empolgante, mas era limpo. Sem drama, sem barulho. Comecei a gostar do silêncio. Uma manhã, depois de um dia pesado na clínica, a recepcionista me chamou no alto-falante. Tem alguém aqui para você, ela disse. Saí esperando encontrar algum parente de paciente. Era Lara. Ela estava lá, segurando uma pequena caixa de papelão, fingindo calma. Eu só queria devolver suas coisas, disse ela, como se fossemos vizinhos trocando correspondência. Olhei para a caixa, depois para ela. Nem sabia que você trabalhava nos Correios agora. Ela se encolheu um pouco. Podemos conversar por 1 minuto, por favor? Não, respondi. Não aqui. Ela estendeu a caixa. Pelo menos aceita. Peguei. Olhei dentro. Tralhas aleatórias, um moletom velho, um carregador. Assinei o registro de entrega da clínica, entreguei a caneta para ela e disse, valeu por fazer o serviço de entrega. Ela piscou, confusa, e saiu apressada antes que alguém percebesse. Rico ligou naquela noite. Você tá bem? Tô, respondi. Você tá com aquela voz de quem tá bem porque parou de pensar. Exatamente, falei. Pensar é o que coloca as pessoas em encrenca. Ele riu. E qual é o plano agora, senhor Lógica? Trabalho, academia, dormir, repetir. Romântico, né? Tô num relacionamento sério com o progresso. Ele riu de novo e disse que passaria para me pegar às 7 para jogar. As semanas foram passando. A rotina se firmou. Meu apartamento continuava vazio de propósito. Uma cadeira, uma mesa, o notebook e o colchão. Eu gostava da simplicidade. Menos coisa para limpar, menos coisa para perder. Às vezes, eu me pegava olhando a cidade pela janela rachada e pensava, é isso que significa recomeçar de verdade. Sem drama, sem cena de filme, só esforço silencioso e repetitivo. De vez em quando, algum amigo em comum mencionava Lara. Que ela tinha se mudado para casa de uma amiga. Que o Nate estava fora da jogada. Eu nunca perguntava detalhes. Só dizia, espero que ela encontre o que procura. E mudava de assunto. No trabalho, eu estava mais eficiente. Minha chefe notou. Você tá no seu auge ultimamente, ela disse. Dei de ombros. Nada me distraindo. Ela sorriu, achando que eu falava de foco. Mas eu falava de paz. Rico apareceu num fim de semana com uma TV pequena e largou em cima da mesa. Você não pode ver o Celtics no notebook para sempre. Quem disse que eu vejo o Celtics? Ele me olhou ofendido. Você é um traidor da pátria, brinquei. Sou minimalista pós-término. Ele sorriu. Continua se enganando. Rico me ligou numa quinta-noite enquanto eu preparava frango com arroz para as marmitas. Tá livre sábado. Define livre. Casamento do meu primo. Você vai. Nem conheço seu primo. Exatamente. O que significa que ninguém vai ligar se você ficar encostado num canto feito um esquisito. Comida grátis, pista de dança, mulheres que ainda não odeiam homens. Suspirei. Dispenso.
Ele ignorou. Te pego às 6. Sábado chegou, e lá estava eu no carro do Rico, usando um terno que não via a luz do dia desde a festa de noivado da amiga da Lara. Rico sorria como se já tivesse vencido alguma coisa. O evento era num celeiro reformado fora da cidade. Luzes penduradas por todo lado. Música tocando baixo. Gente sorrindo como se a vida nunca tivesse batido forte. Segui o Rico, cumprimentei estranhos e me posicionei perto do fundo com um drink na mão. Foi quando a vi. Atrás de uma câmera, agachada perto da pista de dança. Olhos focados pela lente. Ela não fazia aquele sorriso falso que fotógrafos costumam fazer. Parecia realmente envolvida no que estava registrando. Quando se levantou, cruzamos o olhar. Ela não desviou. Confiante, direta, sem pose. Só isso já a tornava interessante. Rico percebeu. Nem pensa nisso, disse. Relaxa. Só tô apreciando uma boa iluminação. Aham, sei. Meia hora depois, eu estava no bar ao lado dela. Ela pediu um ginger ale, então pedi o mesmo. Essa câmera aí não tira folga, perguntei. Ela nem olhou pra mim. Só quando os caras param de encarar. Sorri. Então deve estar fazendo hora extra. Ela deu um sorrisinho discreto. Você é sempre tão liso assim. Normalmente menos. Hoje é uma ocasião especial. Sortuda eu. Ainda sem me encarar direto, mas claramente divertida. Conversamos entre as pausas das fotos. Nada profundo, nada forçado. Descobri que o nome dela era Viola. Ela tinha o próprio estúdio de fotografia e tinha largado um emprego fixo para se dedicar a isso em tempo integral. A melhor decisão que já tomei, disse ela. Péssima financeiramente, mas ótima no geral. Gerenciamento de risco pessoal, comentei. Respeito isso. Você fala como um manual de negócios o tempo todo. Só quando fico nervoso. E você não parece nervoso. Sou bom em esconder sintomas. Ela deu uma risadinha. Quando o Rico me encontrou, a noite já estava acabando. Você tá realmente conversando com alguém? Devo chamar a imprensa? Ignorei. Viola arqueou a sobrancelha. Seu amigo é sempre tão encorajador assim. Ele tem boas intenções. Só que o cérebro dele funciona à base de fumaça de diesel. Ela riu. Te vejo por aí, doutor Lógica. 2 dias depois, mandei mensagem para o número dela, que ela me deu naturalmente antes de ir embora. Nos encontramos para tomar café naquela semana. Nada elaborado, sem preparação. Ela apareceu de jeans e moletom preto, cabelo preso, zero filtro. Eu gostei disso. O primeiro encontro virou 3. O café virou caminhadas noturnas, depois idas a brechós porque ela gostava de garimpar adereços para as fotos. Eu basicamente empurrava o carrinho e fazia comentários sarcásticos sobre as coisas estranhas que ela escolhia. Você não gosta de coisas antigas? Ela perguntou uma vez, segurando um abajur enferrujado. Já tive nostalgia demais para uma vida, respondi. Ela inclinou a cabeça, curiosa. Disse eu. Ela queria nostalgia. Eu queria sinceridade. Viola assentiu, não fez perguntas, apenas voltou a examinar o abajur. Aquilo, por si só, já dizia muito. Continuamos nos vendo. As mensagens viraram planos frequentes. A gente não falava sobre o futuro, nem colocava rótulos. Só existíamos em sintonia. Era simples e tranquilo, o que para mim era um luxo. Viola não era dramática nem grudenta. Era ocupada, focada, e respeitava o tempo, o dela e o meu. Quando ela trabalhava até tarde editando, eu não levava pro lado pessoal. Quando eu ficava além do horário na clínica, ela não reclamava. A gente se encontrava no meio do caminho depois de dias longos, pegava comida para viagem, sentava no carro dela e conversava sobre qualquer coisa, música, ou por que espelhos de academia são sempre horríveis. Sem declarações pesadas, sem jogos, só constância silenciosa. Uma noite, ela me mostrou algumas fotos que tirou no casamento. Uma delas era minha, em pé perto da pista de dança, meio sorrindo, com o Rico rindo ao fundo. Você tirou isso? Perguntei. Sim. Você parecia estar julgando todo mundo. Correto. Ela riu. Mas a luz estava boa. Aquela foto acabou no portfólio dela, na seção Momentos Espontâneos. Depois ela mandou mensagem, você até que dá um modelo acidental decente. Respondi, cobro por expressão. Depois disso, vê-la virou parte da rotina. Trabalho, academia, Viola. Meu apartamento deixou de parecer vazio. Ela nunca tentou me consertar ou cutucar o passado. Só aparecia, estava presente, e acompanhava o ritmo que eu realmente podia manter. No 3º mês, percebi que não pensava na Lara fazia semanas, não porque eu me forçava, mas porque a vida tinha voltado a ficar cheia. Não barulhenta, não caótica, só, cheia. Uma noite, Viola mandou mensagem enquanto eu terminava o expediente na clínica, jantar ou caminhada. Respondi, caminhada, menos louça. Nos encontramos à beira do rio. As luzes da cidade refletiam na água. Ela me entregou um café e perguntou, você é sempre tão quieto assim?
Só quando tudo parece certo, respondi. Ela sorriu, tomando um gole. Sem grandes momentos, sem trilha sonora, só duas pessoas caminhando. Foi assim que começou, de forma tranquila, com espaço para respirar. Um ano depois, as coisas com a Viola estavam tão estáveis que morar juntos apenas fazia sentido. Sem discurso, sem lista. A gente só se cansou de carregar mala de um apartamento pro outro. Achamos um 2 quartos em Somerville. Boa iluminação, cozinha limpa, espaço suficiente pro equipamento de fotografia dela e pra minha barra de exercícios. Lá pelo segundo mês, adotamos o Pixel, um vira-lata resgatado que dorme embaixo da mesa da Viola enquanto ela edita e usa tripés como brinquedos. Ela transformou o segundo quarto em estúdio. Em uma semana, parecia uma explosão controlada de câmeras, fundos fotográficos e canecas de café. Eu ocupei um canto da sala com um suporte dobrável e o notebook. A gente brincava que era o caos dele e dela. Morar juntos era fácil porque os dois odiavam drama. Quando ela ficava calada editando às 1h da manhã, eu não ficava rondando. Quando eu me desligava fazendo relatórios da clínica, ela não levava pro pessoal. Se algo incomodava, resolvíamos direto. Sem adivinhações. Algumas semanas depois, chamei minha irmã Emma para conhecê-la. Emma é do tipo que tem uma opinião antes mesmo de dizer oi. Apareceu com uma garrafa de vinho e um sorriso de teste. Viola a recebeu na porta, usando uma camiseta manchada de tinta e o cabelo preso num coque bagunçado. Em 10 minutos, as duas estavam conversando sobre um programa de culinária como se fossem amigas antigas. Eu fiquei de lado, ouvindo pela metade. Emma me olhou depois e disse, ela é anormal, né? Fica com essa. É o plano, respondi. No fim de semana seguinte, Rico apareceu com comida e já começou a zoar. Mano, vocês parecem um catálogo do Pinterest que descobriu o controle de aluguel. Viola riu. Oi, Rico. A lenda, o mito, o terapeuta não remunerado, ele disse, apertando a mão dela. Aí a Lara reapareceu, pelo menos online. Tinha ficado quieta por quase um ano. Do nada, começou a me marcar em fotos antigas. Viagens, jantares, selfies aleatórios de anos atrás. Legendas tipo, algumas pessoas esquecem quem as amou primeiro. Eu não respondi. Só bloqueei as contas e segui rolando o feed. Quando a Viola viu uma dessas marcações antes de eu apagar, ela riu. Isso é, criativo, disse. Sempre foi consistente em ter mais ideias. Viola balançou a cabeça. Tem certeza que tá bem com isso? Completamente. Ela tá pescando. E eu não tô mordendo. E acabou aí. A essa altura, a gente já tinha construído uma rotina que funcionava de verdade. Sábados, fazíamos compras cedo, passávamos na feira, e às vezes ela aproveitava para fotografar clientes ao ar livre. Domingos, eu preparava marmitas enquanto ela editava. Até as discussões eram civilizadas. Uma vez ela marcou 2 clientes no mesmo horário e esqueceu nosso jantar. Pediu desculpas antes mesmo que eu dissesse algo. Acontece, falei. Você lida com 20 pessoas por semana. Eu aguento uma remarcação. Ela me deu um beijo na bochecha e disse, tá vendo? É por isso que você é meu ser humano favorito. Por essa época, comecei a pensar em pedi-la em casamento. Sem traumas, sem comparações, só lógica. Parecia certo. Ela tinha entrado na minha vida sem tentar mudá-la. Tornava as coisas mais simples, não menores. Isso é raro. Não contei pra ninguém, nem pro Rico. Escolhi um anel que combinava com ela. Limpo, minimalista, sem brilhos exagerados. Fiquei com ele no bolso da jaqueta por uma semana, esperando o momento certo. Ele chegou numa noite em que jantávamos depois de um dia longo. Ela tinha feito macarrão. Eu trouxe um cheesecake pequeno. Estávamos sentados na nossa mesa bamba, ainda faltando 2 parafusos. Conversávamos sobre bobagens, clientes dela, um paciente meu reaprendendo a andar. Ela comentou que talvez fizesse mais viagens de trabalho no ano seguinte. Boa ideia, eu disse. Você constrói as coisas rápido. Tô tentando. Por quê? Tirei a caixinha do bolso e coloquei na mesa, ao lado do garfo dela. Porque prefiro construir do que reconstruir. Ela congelou. Piscou 2 vezes. Depois riu baixinho, como se não tivesse certeza se eu estava falando sério. Você tá falando sério? Completamente. Ela abriu a caixa, olhou o anel e depois pra mim. Você realmente não faz discursos, né? Não é meu departamento, respondi. Ela se levantou, veio até mim e me abraçou forte. Sim, disse simplesmente. Não postamos nada naquela noite. Sem champanhe, sem anúncio. Só terminamos o jantar, lavamos a louça e fomos caminhar depois. A cidade parecia estável. Como se tudo finalmente tivesse chegado onde deveria estar. Mais tarde, quando contei pro Rico, ele riu. Sem flash mob, sem fogos? Cara, você é o romântico mais eficiente do mundo. Baixo custo, alto retorno, falei. Ele balançou a cabeça. Ainda é a sua cara, Ace. Ainda lógico. E pra mim, isso bastava. A lógica era a única coisa que ainda não tinha falhado.
2 semanas depois que a Viola e eu postamos as fotos do noivado, tudo continuava tranquilo. O trabalho estava cheio, mas equilibrado. Os comentários nas nossas fotos eram todos positivos, família, amigos, e o rico me zoando por finalmente sorrir numa câmera. Eu não pensava na Lara fazia meses. Naquela sexta, terminei tarde na clínica. Já estava escurecendo quando saí, jogando a mochila no banco do passageiro. O estacionamento estava quase vazio. Eu tinha acabado de destrancar o carro quando alguém chamou meu nome. Ace. Virei. Lara estava encostada na parte de trás de um sedã prateado, vestida como quem vai para um brunch pro qual não foi convidada. Salto, casaco vermelho, cabelo arrumado demais pro vento. O sorriso parecia ensaiado, aquele tipo que você usa quando tenta vender algo que não te pertence. Fiquei parado junto à porta. O que você tá fazendo aqui? Eu só queria conversar, ela disse, com a voz mansa, como se fossemos velhos amigos colocando o papo em dia. Sessão de terapia no estacionamento tá encerrada, falei. Ela se aproximou, ignorando a distância. A gente precisa mesmo fazer isso? Eu não vim brigar. Só preciso dizer algumas coisas. Cruzei os braços. 10 segundos. Ela hesitou, depois mergulhou direto. O Nate e eu terminamos. Ele não aguentava uma mulher de verdade. Disse que eu era demais. Não respondi. O silêncio a desconcertou. Ela piscou. Você realmente não vai dizer nada? Não é da minha conta, falei. Ela deu uma risada curta e amarga. Claro. O senhor calmo e controlado. Você segue em frente como se nada te afetasse. As coisas me afetam, respondi. Eu só não fico correndo atrás delas. O maxilar dela travou. Você me substituiu rápido. Você e ela postando fotos, como se fosse um conto de fadas. Ela sabe quem você realmente é. Dei de ombros. Provavelmente melhor do que você sabia. A voz da Lara falhou. Ela é um dograde, Ace. Todo mundo vê isso. Você trocou paixão de verdade por um projetinho seguro. Sorri de leve. Até meu Wi-Fi faz upgrade mais rápido que você. Essa doeu. Ela piscou, confusa e irritada. Você acha isso engraçado? Acho que já deu, respondi, destrancando o carro. Ela esticou o braço de repente, os dedos tocando de leve minha manga. Você não pode agir como se isso não tivesse importância. Eu te amei. Não. Dei um passo para trás. Você amava o controle. Você perdeu. E agora tá tentando reciclar. Ela parou, travada por meio segundo. Depois veio a cartada da culpa. Você acha que ela é melhor do que eu? Tanto faz, falei. Ela é minha agora. E isso basta. O rosto dela mudou, a raiva virou algo desesperado. Você vai ver, Ace. Ela também vai cansar dos seus muros. Olhei por cima do ombro, na direção da entrada da clínica, onde o segurança da noite, Greg, tinha saído depois de perceber o tom da conversa. Tudo bem aí fora? Ele perguntou. Tudo sim, respondi. Só alguém perdido. Eu não tô perdida, ela gritou. Greg franziu a testa. Senhora, a senhora não pode ficar aqui depois do expediente. Ela olhou para ele, depois para mim. Você vai deixar ele falar comigo assim? Ele tá fazendo o trabalho dele, falei. Greg se aproximou, calmo, mais firme. Hora de ir, senhora. Lara lançou um olhar de ódio para ele. Depois para mim. Você realmente mudou. Finalmente, falei. Greg a conduziu até o carro. Ela tentou dizer mais alguma coisa, mas eu já tinha entrado no meu e ligado o motor. Ela levou a voz enquanto eu saía, mas o som se perdeu no trânsito. Quando cheguei à avenida principal, tudo já parecia distante. Minhas mãos estavam firmes no volante. Sem raiva. Sem dor antiga. Só mais uma consulta indesejada resolvida e encerrada. Parei num posto no caminho para casa. Mandei mensagem para Viola. Vou me atrasar um pouco. Drama no estacionamento. Tudo bem, ela respondeu. Drama de trabalho ou drama de verdade? Drama no passado, escrevi. Quando cheguei, ela estava editando fotos no estúdio. Olhou para mim. Tudo certo? Sim, falei, largando as chaves. A Lara apareceu. As sobrancelhas dela subiram, mas o tom ficou neutro. O que ela queria? Conversar. Disse que o Nate sumiu. Tentou provocar alguma coisa. Não funcionou. Ela disse algo interessante? Chamou você de Dograde. Viola sorriu. Legal. Não ouvia isso desde o colégio. Pelo menos ela é consistente, falei. O segurança a acompanhou até o carro. Viola sentiu, voltando a olhar a tela. Acho que ela ainda tenta editar a própria história. Com iluminação ruim, comentei. Ela riu baixinho e me olhou de novo. Você tá bem? Tô. Ela virou só ruído de fundo agora. Viola se levantou, cruzou o cômodo e me abraçou. Você lidou bem com isso? Como um profissional, falei. Nem precisei levantar a voz.
Esse é o meu cara, ela disse, encostando a cabeça no meu ombro. Ficamos ali por um instante. O zumbido do ventilador do computador era o único som. Ela se afastou. Me deu aquele meio sorriso dela. Você sabe que ela provavelmente vai tentar alguma coisa online de novo, né? Já bloqueei tudo, falei. Nem vale o consumo de dados. Jantamos normalmente. Brincamos dizendo que o Greg merecia o prêmio de funcionário do mês. Assistimos metade de um episódio de alguma série antes de dormir. Eu não mencionei a Lara de novo. E a Viola não perguntou. O silêncio durou cerca de um mês antes do barulho começar de novo. Começou pequeno, comentários aleatórios de contas sem foto de perfil. Coisas tipo, engraçado como algumas pessoas esquecem o amor verdadeiro rápido demais, embaixo das nossas fotos. Ignorei até que os nomes de usuário começaram a soar familiares. Combinações de apelidos antigos da Lara, números aleatórios e as mesmas legendas recicladas. Bloqueei, apaguei, segui em frente. Viola também não se abalou. Trolls entediados, ela disse. Mas os comentários continuaram, e ficaram mais específicos. Um post na página da clínica dizia, perguntem pro Ace por que ele esconde sentimentos pela Lara. A verdade sempre vaza. Outro dizia, você não pode fingir química pra sempre. Rico apareceu naquela noite, rolando o feed no celular. Mano, ela tá criando um fã-clube da rejeição. Devia começar a cobrar entrada, falei. Ele riu. Você brinca, mas isso dá pra virar documentário. Título, a ex que não consegue sair do login. Alguns dias depois, ela mudou de estratégia. E-mails, longos, confusos, sobre assuntos inacabados e laços energéticos que não podem ser rompidos. Uma das mensagens tinha 6 parágrafos dizendo que ela era a verdadeira musa por trás do sucesso da Viola. Outra me acusava de usar a Viola para deixá-la com ciúmes. Eu não respondi. Abri uma pasta nova no notebook chamada Provas da Lara, joguei todos os prints lá dentro e liguei para o meu advogado. A ordem de restrição temporária saiu em menos de uma semana. Quando a papelada chegou, a Viola leu por cima do meu ombro. Você acha que ela vai se importar? Não, respondi. Mas vai ficar registrado. Ótimo, ela disse. Então deixa a polícia lidar com o barulho. Achamos que isso ia esfriar as coisas. Não esfriou. O próximo golpe veio pelo negócio de fotografia da Viola. Ela acordou num dia com 3 novas avaliações de uma estrela no Google Maps, todas de contas recém-criadas. Mesmo estilo de escrita, mesmo tom. A primeira dizia, esse estúdio é uma farsa. A dona usa fotos de clientes sem permissão. Golpe total. Outra afirmava que ela recebia depósitos e depois sumia. Viola leu em voz alta, meio rindo, meio irritada. Ela realmente acha que isso vai funcionar? Eu já estava com o celular na mão, fazendo prints. Aparentemente, ela tá testando carreira de escritora criativa. Rico, que estava no Face Time, assobiou, ela tá subindo de nível. Alguém manda essa mulher encostar na grama. Viola balançou a cabeça. Posso contestar com o Google. Mas imagina acordar e decidir gastar sua energia assim. Delírio profissional, eu disse. Estágio não remunerado. Relatamos as avaliações. 2 foram removidas em um dia. A terceira demorou uma semana. Viola manteve a calma o tempo todo, o que só me fez admirá-la ainda mais. A próxima jogada passou da linha. Era um sábado de manhã. Viola tinha uma sessão marcada no estúdio, uma família, 2 crianças, fim de semana comum. Passei lá para ajudar a mover o equipamento antes de ir para a academia. Por volta das 10 horas, a assistente dela, Maia, apareceu na porta e sussurrou, tem uma mulher aqui pedindo sessão sem agendamento. Disse que te conhece, Viola. Viola franziu a testa. Ela deu o nome? Lara. Nós 2 congelamos por um segundo. Viola se endireitou. Ok, não deixa ela entrar. Chama a polícia. Diz que tem uma ordem de restrição. A gente já tinha pedido a ordem temporária 2 semanas antes, quando ela começou a mandar e-mails de novo. Não era perfeita, mas dava à polícia um motivo para agir rápido. Maia assentiu, calma e firme. Eu fui para frente do estúdio justo quando os policiais chegaram. Lara estava sentada na sala de espera, fingindo mexer no celular, como se tivesse chegado cedo pro horário. Quando me viu, a calma falsa rachou. Olha só quem tá aqui, disse ela, levantando-se. Só vim apoiar o comércio local. Você está invadindo propriedade privada, falei, com a voz firme. Já foi avisada. Não tô invadindo nada, ela retrucou. Vocês acham que são donos de tudo agora? Um dos policiais deu um passo à frente. Senhora, já conversamos sobre isso. A senhora precisa ir embora. Lara apontou para Viola, que estava atrás de mim. Viu? Ela é obcecada por mim. Vocês 2 são. Viola cruzou os braços. Foi você quem veio aqui. É o que um perseguidor diria, Lara riu, como se fosse uma piada. Os policiais não discutiram. Apenas a escoltaram para fora enquanto ela gritava sobre narrativas falsas e, como todo mundo distorceu a história dela.
Quando ela se foi, a família que esperava pela sessão sussurrou algo para Maia, que lidou como uma profissional. Remarcou, pediu desculpas e devolveu o dinheiro. Viola trancou a porta do estúdio, soltou o ar e me olhou. Você já percebeu que tem gente que escolhe viver no delírio como se fosse um hobby? Todo dia, respondi. Rico apareceu naquela noite com comida. Sentamos no meu apartamento, revisando os novos prints. Ele rolava a pasta no notebook, balançando a cabeça. Cara, isso aqui é ouro. Chama essa pasta de guerras do Yelp e faz backup. Falta talento literário, comentei. Viola riu. Ela provavelmente vai te mandar o rascunho em breve. Meu advogado entrou com o pedido para tornar a ordem de restrição permanente. O juiz concedeu em menos de um mês. Quando a notificação saiu, imprimi uma cópia e prendi na geladeira. Viola passou, arqueou a sobrancelha. Decoração. Motivação, respondi. A paz se conquista. Não vimos mais a Lara pessoalmente até o casamento. As contas falsas diminuíram, as avaliações sumiram e a caixa de entrada ficou em silêncio. Mas eu não relaxei totalmente. Rico vivia dizendo, sempre espere uma sequência. Eu só dava de ombros. Não, tem histórias que não ganham sequência. Elas só viram reprises. Viola encostou a cabeça no meu ombro naquela noite, rolando as mensagens de novos clientes. De volta ao normal, ela disse. Finalmente. Será que ela algum dia percebe que é a vilã? Vilões não leem o roteiro, falei. Nós dois rimos. Mas por baixo, havia alívio. Pela primeira vez em meses, o barulho tinha cessado. Marcamos uma data para uma cerimônia pequena nos Berkeley's. Silenciosa de propósito. O dia começou calmo. Um lugar pequeno, nas montanhas. No máximo, 50 pessoas. Era o nosso casamento. Escolhi aquele lugar porque parecia tranquilo. Como se estivesse esperando o silêncio. O tipo de lugar onde dá para ouvir o som das cadeiras arrastando e dos pássaros lá fora. Rico ajeitou minha gravata antes de a gente sair. Pronto, mano. Sim, respondi. Vamos tentar casar antes que o universo mude de ideia. Ele riu. Você tá estranhamente calmo. Esse é o objetivo. A música começou. Viola entrou, com o sol batendo nas bordas do vestido. Por um segundo, tudo parou. Ela parecia firme. Confiante. Nos encontramos no meio do caminho. Seguramos as mãos. Minha irmã Emma chorava antes mesmo do celebrante começar. Os primeiros 10 minutos correram bem. Os votos foram curtos. Os convidados em silêncio. E então as portas se abriram. Eu não me virei de imediato. Mas todo mundo se virou. E aí eu vi um lampejo de vermelho vindo pelo corredor. Lara. Ela estava de vestido vermelho. Vermelho de quem quer manchete. Segurando um buquê pequeno, com cara de flor de supermercado roubada. Olhos vidrados. Sorriso largo demais. Um sorriso de direito adquirido. Aquele tipo de sorriso que diz você me deve isso. Ace, ela gritou. Alto o suficiente para ecoar pelas paredes. Aquele anel era para ser meu. Todas as cabeças se viraram para mim. A mão da Viola continuava na minha. Firme, mas sem tremer. Lara continuava andando. Devagar. Confiante, como se tivesse ensaiado. Você me prometeu aquele anel. Eu sou a noiva de verdade. Rico murmurou atrás de mim, você só pode estar brincando. Eu não me movi. Segurança, falei. Voz normal. Como se estivesse pedindo outra caneta. Tínhamos contratado 2 seguranças pro evento e já tínhamos avisado o local. Os seguranças surgiram pelas portas laterais. Lara recuou meio passo, mas continuou falando, mais rápido. Você não pode casar com ela. Ela roubou minha vida. Você disse que nunca deixaria de me amar. Olhei para ela. Isso foi antes de você começar a compartilhar essa vida com o Nate. O rosto dela vacilou. O falso buquê caiu da mão. Ela apontou para Viola. Ela tirou tudo de mim. Viola respondeu, calma como vidro. Você devia ir embora, Lara. Ela é a ladra, gritou Lara. Você tá aí usando o meu anel. Os seguranças chegaram perto. Senhora, por favor, venha conosco. Não encosta em mim, ela retrucou, se esquivando. Ace, fala para eles. Você sabe que isso tá errado. Balancei a cabeça uma vez. Levem ela para fora. Cada um segurou um dos braços. Ela tentou se soltar, ainda gritando. Você não pode fingir que eu não existo. Um dos seguranças falou algo baixo. A voz da Lara falhou. Ela passou a chorar no meio da frase, do jeito que alguém faz quando percebe que perdeu a plateia. Pelas portas abertas, vi o reflexo das luzes azuis. 2 policiais esperando. A gente já tinha entregue a ordem de restrição pro local e pra polícia local, pedindo para não deixarem ela se aproximar da propriedade. Eles seguiram o protocolo. As portas se fecharam. O salão ficou em silêncio absoluto, só o som distante do rádio policial lá fora. Virei-me pros convidados.
Desculpem o atraso, falei. Alguém veio pro casamento errado. Risadas se espalharam. Primeiro tímidas, depois de verdade. O celebrante sorriu, sem saber se continuava a leitura ou me agradecia pelo alívio cômico. Vamos retomar dos votos, disse eu. Viola apertou minha mão e sorriu. A tensão nos ombros dela se desfez. A voz dela estava firme quando falou, prometo te escolher mesmo nos dias silenciosos, quando não houver nada para consertar e nada para provar. Quando chegou minha vez, fui direto. Você sabe como eu sou. Eu mantenho as coisas equilibradas. Sem jogos. Sem drama. E vou continuar assim. Com você. O celebrante assentiu, visivelmente aliviado por estarmos de volta ao roteiro. Pelo poder a mim concedido, e pronto. Casados. Assim mesmo. O salão explodiu em aplausos, altos, sinceros. Rico deu um tapa nas minhas costas. Cara, você me deve uma bebida por ter feito a linha de frente. Coloca na conta, falei. Quando saímos para tirar as fotos, a viatura já tinha ido embora. O pessoal do local tinha limpado as pétalas e o buquê caído. Alguém comentou que os policiais tinham sido profissionais, discretos, respeitosos. Era só o que eu queria, silêncio. Durante as fotos, Rico se inclinou. Você lidou com isso como uma estátua. Estátuas não falam, respondi. Exatamente. Ele riu. Ela realmente achou que podia simplesmente aparecer aqui. Achou, disse. Ela acha que o tempo congela se continuar revivendo a cena. A recepção foi pequena. Filé. Massa. Música da playlist de um amigo. Normal. Ninguém tocou no assunto. Emma fez um brinde que fez Viola se emocionar. O discurso do Rico foi basicamente me zoando, o que foi ótimo. Manteve o clima leve. Quando finalmente sentamos depois das danças, Viola me olhou. Tem certeza de que tá bem? Tô, respondi. Ela só me lembrou do que eu não sinto falta. Justo. Ela sorriu. Suas respostas rápidas ajudaram. Humor sai mais barato que terapia. 3 meses depois, eu fazia café quando um envelope apareceu na caixa de correio. Sem remetente, mas reconheci o formato. Papel timbrado de escritório de advocacia. Abri. Uma única folha. A senhora Lara Daniel solicita uma conversa mediada para encerramento emocional após seu casamento. Li 2 vezes, coloquei no balcão e soltei uma risada curta. Tirei uma foto e mandei para o meu advogado. Ele respondeu que o pedido dançava na linha da ordem de restrição, mas não a violava. Viola gritou da sala. O que foi engraçado? Pedido de encerramento, respondi. Ela tá terceirizando agora. O que você vai fazer? Joguei o papel direto no lixo. Nada. Já respondi. Ela veio até mim, cabelo preso, o pixel circulando pelos pés, e me entregou uma caneca. Limites ainda firmes? Sempre, respondi. Saímos pra varanda. O ar estava fresco, a cidade vibrando lá embaixo. Viola se encostou no parapeito, a alça da câmera pendendo no ombro, já examinando a luz como se estivesse enquadrando uma foto. Pixel se jogou ao meu lado. Fiquei observando o vapor subindo do café e pensei em como o silêncio parecia diferente. Sem ligações, sem posts, sem mensagens. Só quietude. Viola me olhou. Tá pensando nela? Não exatamente. Só pensando em como é bom quando nada tá pegando fogo. Ela sentiu. Você mereceu isso. Dei de ombros. Paz não é sorte, falei. É limite. Ela sorriu, levantou a câmera e clicou. Guarda esse pensamento. Se você gostou desta história, não esqueça de hypar, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para os amigos, ativar o sininho e responder nos comentários de onde está vendo essa história. Pedra preciosa, e se quiser apoiar ainda mais o canal, vire membro. Assim você tem acesso a benefícios exclusivos, histórias antes de todo mundo e conteúdo especial feito só para os membros. Seu apoio faz toda a diferença para o canal crescer. Muito obrigado por assistir.